lá atrás, quando nós começamos a pesquisar material da Biblioteca Nacional, e era uma quantidade de material assim imenso, eu já pesquisava na Biblioteca Nacional antes da hemeroteca, né? Antes da hemeroteca digital. Então, eu ia para lá, anotava tudo no caderno e voltava para o grupo e a gente ficava discutindo. Quando sai a biblioteca, a hemeroteca em 2013, 2013, eu acho, né? A gente começou a juntar uma quantidade muito grande de material, né? Então, o que a gente queria fazer? Era um grupo muito grande, eu e mais umas 12 pessoas, mais ou menos. A gente queria pegar esse material, colocar ele de forma cronológica e fazer uma análise histórica, técnica, de todo esse material. E na época a gente chegou nessa parte do jornal onde o Donato fala que o Carlos não teria sido diplomado pelo Conde Coma e sequer teria sido aluno, né? Então naquela época ali a gente ficou realmente com o pé atrás. Mas depois, com calma, né, fazendo uma pesquisa mais aprofundada, é o quê, cara? Vem cá, sobe aqui, sobe. Vem cá, sobe. Vem cá. Olha o meu amigo Banguela aqui, cara, ó. Vai, sai pra lá. Vou participar da live. Depois, numa pesquisa mais aprofundada, cara, a gente percebeu que a coisa não era bem assim, né? Existem várias fortes evidências. Eu já conversei isso com o Robert algumas vezes, tá? O Luiz já viu esse documento. Tem dois documentos muito importantes, que são evidências assim que, para mim, são muito fortes, mas não são tão importantes quanto os testemunhos históricos, né, que a gente vai encontrar ali ao longo da pesquisa. Quais são os dois documentos? Você tem um documento de 1921, que é uma apresentação ali do Conde Coma e o Jacinto Ferro, onde aparece o Donato Pires dos Reis, né, que é o proprietário ali da primeira academia na Abrantes, e aparece um sujeito chamado Oscar Grace, né, que provavelmente foi uma grafia equivocada de Carlos Grace, né? Com o tempo, o Bruno, que é outro parceiro aí dessa empreitada aí de pesquisa, o Bruno da página Judocosen, o Bruno ele conseguiu um material que não está digitado, tá? Eu já falei isso com o Robert também. O Robert falou assim: mas você nunca publicou, então o que está valendo para mim é o que está publicado. Mas esse material já passou na minha mão, já passou na mão do Rildo, que é outro pesquisador. Eu sempre lembro do Rildo, hoje mesmo eu estava falando com um amigo, né? Que nós, brasileiros, nós não temos como eu posso dizer, nós não damos muita importância aos pioneiros, né? Isso aí fica claro dentro da história do próprio jiu-jitsu, né? Ninguém sabia que era Maraleixo, Sadamiaco, né? Muito pouca gente na capoeira, né? Vários outros sujeitos importantes. Nós não temos esse costume era a palavra que eu estava tentando achar. Não temos esse costume de referenciar, né, os que vieram anteriormente, né, construíram. Porque o Floresta, para mim, tudo é um trabalho que é feito através de uma construção coletiva. Por exemplo, se eu estou aqui hoje, eu tenho que agradecer primeiramente a quem? Ao Rildo. Começou tudo isso lá atrás, né? Rildo Harris, lá da Amazônia. Né? Então, o Rildo começou isso lá em 1992, estava lá pesquisando em jornal antigo. O Rildo levantou muita informação legal lá atrás, né? Estou falando da década de 90, né? Eu ia para a banca comprar a revista Tatame para ver reportagem lá do Marcelo Alonso, falando do Rildo, né? Que o Rildo estava empenhado em levantar a história do jiu-jitsu no Amazonas, falava do Conde Coma, né? Já era, o Rildo foi o primeiro cara a falar que o Conde Coma praticava judô, não era jiu-jitsu, né? Então, o Rildo foi um cara muito importante. Então, a gente tem que sempre lembrar dessas pessoas. Então, passou pelo Rildo. Lembrando que o Rildo fez uma pesquisa nessa época muito importante,
que foi reconhecido pelo Kodokan, né? Abração aí, Hildo. Você, ó, bora aqui. Esse material passou pelo Hildo, passou pelo Luiz, passou pelo até o Gustavo, né? Que era justamente uma propaganda de 1917 de aulas infantis da Academia Conde Coma. Aí estava lá uma lista de alunos. Aí, entre esses alunos, você vai encontrar Oswaldo e Carlos Gracia, né? Oswaldo e Carlos Gracia. Ou seja, mais uma vez, né, um nome equivocadamente. Oswaldo e Carlos Grace, né? Então, o Bruno está no Brasil, está de férias, vai tentar buscar esse material. Na época, eu, Luiz, o próprio Bruno, o Gustavo, a gente não se interessou muito. Eu perdi o meu, fui procurar com o Luiz não tinha mais, aí a gente foi atrás do Google, o Google não sabia. Entramos em contato com o Rio, do Rio também não sabia. Mas esse material é de fato, tá, cara? Se fosse uma coisa só eu falando, não, esse material passou na mão de todo mundo. Eu tô falando, cara, de época que a gente não, eu não tinha nem pretensão, acho, de publicar a trilogia, tá? Então existe esse material. E esse material é importante quando ele cita Oswaldo e Carlos Gracia, né? A gente tem que lembrar que não era só o Carlos que teve contato com o Conde Coma. O Oswaldo e o Gastão Júnior também. Só quem não treinou com o Conde Coma foi o George e o Hélio, que eles eram muito pequenos, né? Eram bem crianças, né? Mas o Carlos, ele fala, né, durante toda a vida, que ele teve esse contato com o Conde Coma, com o japonês. Você vai encontrar a entrevista do Oswaldo na década de 30, na década de 40, onde fala que ele também treinou com o japonês, né, com o Conde Coma, e que ele que iniciou o treinamento do George. É uma ligação muito interessante que a gente vai poder falar um pouco mais à frente. E o Gastão Júnior, ele dá uma entrevista também na década de 50, onde ele fala que ele treinou também, na verdade foram os três irmãos, né? Ele cita os três irmãos. Não foi só meu irmão Carlos que treinou com o Conde Coma. Foi o Carlos, fui eu e foi o George. Então você vê que bate muito bem, né? Essas informações com esse documento. Mas fora esse documento, você tem os famosos testemunhos históricos, né? Que para mim, dois ali enterram completamente esse debate. O primeiro é do Capitão Souto. O Capitão Souto, ele era um oficial da Marinha do Rio de Janeiro. Ele viajava sempre para Belém do Pará, onde existia lá uma escola de aprendiz marinheiro, onde o Conde Coma dava aula. O Conde Coma deu aula lá, se eu não me engano, de 28 a 30 e pouco ali. Aí, com a chegada de um outro japonês, o Takeuiano, em Belém do Pará, ele acaba colocando o Takeuiano para dar aula na Marinha. E o Capitão Souto, ele fica muito impressionado, né, com a técnica do Takeuiano, que ele acaba trazendo o Takeuiano para o Rio de Janeiro. Mas nessas indas e vindas, né, ele teve muito contato com o Conde Coma, né? Ele acaba se tornando um amigo mesmo do Conde Coma, né? Eles trocavam cartas. Ele tenta trazer o Conde Coma para o Rio em 35, né, 1935, e ele tem vários até fotos com o Conde Coma, né? Ele sim, ele tem fotos, tem pelo menos duas fotos com o Conde Coma. Naquele livro Ginástica Japonesa, que o Conde Coma acabou escrevendo em 1934. E o que ele fala, né, numa entrevista? Ele fala que numa das conversas dele com o Conde Coma, o Conde Coma acabou ali confessando para ele que ele estava muito feliz com tudo que os Gracies haviam feito pelo jiu-jitsu no Rio, né? Então, uma declaração direta do Conde Coma, né? Que eles haviam desenvolvido um trabalho, um excelente trabalho, né? Seus discípulos, no caso, né? Desenvolvendo um excelente trabalho no Rio de Janeiro. Um outro testemunho histórico muito interessante também vem do almirante da Marinha, né? O almirante Lins. O almirante Lins, ele vamos dizer assim, um sujeito muito imparcial nessa discussão. Primeiro que
na década de 50, ninguém mais duvidava, né, da ligação dos Gracies com os japoneses, principalmente ali o Conde Koma. E ele era um sujeito também que estava ali envolvido no meio esportivo, mas não tinha nenhum tipo de preferência. É, o depoimento do Capitão Souto ele é também tão importante porque ele chega a ser um desafeto da família Gracie, né? Então ele não teria motivos para falar que os Gracie vieram realmente da escola do Conde Koma, né? Que as conversas que ele tinha com o Conde Koma ficava muito feliz, né, em ver todo o trabalho dos Gracie. Ele sendo desafeto dos Gracie. Ele não era muito bem visto, né? Porque ele também era juiz ali ele era juiz de lutas, né? Tanto de jiu-jitsu quanto de vale tudo, da Federação do Pugilismo. Então, várias vezes ele foi escalado ali para arbitrar as lutas do Hélio e acabou gerando ali um desgaste, né? Entre o Carlos e o Hélio e o Capitão Souto. Então, uma pessoa que podemos assim afirmar que é completamente parcial. E uma outra pessoa imparcial, né, seria o Almirante Lins, também teria por que mentir, não tinha partido. Ele dá uma entrevista em 1951, aonde ele deixa bem claro que também ele era um apreciador do jiu-jitsu, né? Ele fala que gostava muito de praticar jiu-jitsu, praticou jiu-jitsu durante muitos anos, e ele começou com o Conde Koma, ele fala que começou com o Conde Koma no mesmo período, né, que o Carlos Gracie, ou seja, eram contemporâneos ali, chegaram a treinar juntos, né? O, o Almirante Lins e o Carlos Gracie na mesma academia. E, por último, não menos importante, você tem o depoimento do Samuel Pinto, né, o doutor Samuel Pinto, que ele foi sogro do mestre João Alberto Barreto. Para quem não sabe, o João Alberto, mestre João Alberto Barreto, ele foi ele foi sogro desse médico, né? Eu não me lembro se acho que ele era dentista, né? Não me lembro se ele era dentista, enfim. Mas ele também foi inicialmente ali aluno do Conde Koma, né? Naquelas primeiras aulas ali que o Conde Koma começou a dar em Belém do Pará. E ele sempre falava para as filhas, né? Que ele foi o responsável. Depois contava essa história repetidamente ali para o João Alberto, né? Anos depois, né? Que ele foi além de treinar com o Conde Koma, ele foi o responsável ali por introduzir o Carlos, né? O Carlos era uma criança muito hiperativa, né? Então ele acabou levando o Carlos. Ele era amigo da família, né? Ele acaba levando o Carlos para treinar com o Conde Koma. Então é outro sujeito também que não tem por que contar essa história, né? Você tem, na verdade, três testemunhos históricos, né, que não deixam dúvida dessa ligação, fora os testemunhos dos próprios irmãos Gracie, né? Você não tem somente o Carlos falando. Você tem o Carlos afirmando que ele treinou com o Conde Koma, o Oswaldo e o Gastão. E o Takeo Yano, ele chega a comandar o dojo ali do Conde Koma durante um tempo. Ele fica de 32 ali a 34, né? Período ali que ele é transferido para o Rio de Janeiro. Ele também nunca questionou essa ligação entre a família Gracie, né, os irmãos Gracie ali, e o japonês. E você tem também ali a colônia japonesa, né, cara? A colônia japonesa, ela era muito interligada. Você tinha uma colônia japonesa muito forte no Brasil, e se falavam sempre. Você tinha um jornal circulando dentro dessa colônia e nunca foi questionado essa ligação dos irmãos Gracie com o Conde Koma. Pelo contrário, você vai ver nos jornais lá da colônia, jornais em japonês, né, chamando os irmãos Gracie na época ali, década de 30, né, principalmente década de 30, 40, até 50 ali, você tem ali uma quantidade de informações muito grande por causa da luta do Kimura com o Hélio, o Cato com o Hélio, né, você tem diversas matérias ali, e ninguém questiona essa ligação do Koma. Então, para mim, isso aí é caso encerrado. Eu não vejo nenhuma possibilidade dele não ter sido aluno japonês. O que eu vejo é que ele foi crescendo muito mais tecnicamente depois que ele sai em Pará, né? Ele chega no Rio de Janeiro, ele tem contato com outras modalidades de luta, ele vai dar aula em Minas Gerais, depois passa esse período lá de um ano e pouco lá em São Paulo com o João Mori,
volta para o Rio de Janeiro, né? Então, eu acho que esse período da década de 20 a 30, ali, quando ele chega no Rio de Janeiro, passa por Minas, vai para São Paulo, retorna para o Rio de Janeiro, eu acho que é um período muito enriquecedor ali para o Carlos, né? O Carlos e os irmãos também, né? Tanto o George quanto o Oswaldo, o Gastão, que estavam juntos, né? Eu acho que é um período ali de ouro para eles, né? Nesse sentido. Se, é que se você me entende.